O título dessa mensagem para você que está conosco: Mães que influenciam a história. E eu acrescentei um pouquinho mais, e o impacto da família no plano de Deus. E é isso que nós vamos falar hoje e tentar trazer para você com clareza aquilo que o Senhor tem nos direcionado para o dia de hoje, para esse pão fresco que foi selecionado para as nossas vidas. O texto bíblico, eu falei ele aqui mais cedo, mas abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5. E a palavra de Deus, ela diz assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitará em ti. Eu vou ler de novo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitará em ti. Fecha aí um pouquinho os teus olhos, vamos continuar orando. Papai querido, no nome de Jesus, oramos por essa mensagem, oramos por esse dia. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui, doce Espírito Santo. Fique conosco. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer obstáculo que venha atrapalhar o teu agir, o teu mover nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a trazer a tua mensagem ao coração dos meus irmãos. E que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus. Amém e aleluia. Amados irmãos e irmãs, hoje não é apenas o Dia das Mães, mas é um dia para celebrarmos o poder de uma família que teme ao Senhor. Hoje é o dia de celebrarmos verdadeiramente a família. O lar é o primeiro púlpito de cada um de nós, de cada sacerdote, de cada mulher virtuosa, de cada mãe. O lar é o nosso primeiro ministério, nosso primeiro púlpito. É no lar que nós nos levantamos com voz e declaramos aos nossos filhos o seu futuro. É no lar que nós levantamos as mãos e profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. É no lar que nós damos direção, educação. É no lar que nós ensinamos. É no lar que nós o repreendemos. É no lar. Lá é o nosso primeiro púlpito. No lar, irmãos, é a nossa primeira escola. Você não aprende na escola o que você aprende no seu lar. O lar é o nosso primeiro altar de adoração ao Senhor. Então nós precisamos hoje ter esse entendimento que a fé, ela não começa na igreja. Ela começa na sala da sua casa. Ela começa na mesa onde você senta com vossos filhos e seu marido e sua esposa. E ali você começa a declarar e a profetizar e a declarar um futuro a qual muitos nem acreditam que pode ter. A fé, ela não começa na igreja. É ao redor da mesa. A fé começa nos joelhos dobrados, em um canto da casa. Nas palavras da mãe, que por mais que você não acredite em ti, ela acredita por vocês dois. Na liderança espiritual do pai. A fé, ela começa a ser gerada dentro do seu lar, dentro da sua casa. E Abraham Lincoln disse uma vez: as mãos que embalam o berço governam o mundo. E isso é poderoso. Mas hoje vamos ampliar essa visão.
As famílias que temem o Senhor moldam o destino de uma geração. As famílias que colocam Deus como primeiro lugar em suas vidas, não só no ambiente de culto, não só no ambiente de célula, não só no ambiente onde tem pessoas que precisam ver o espiritual dele, mas no ambiente de lar, de casa, no ambiente de sacerdócio, no ambiente um ambiente sagrado, que é o ambiente natural do seu lar, que você verdadeiramente é quem você é. Dentro de casa você não é outra pessoa a não ser você mesmo. Pelo menos eu não finjo que sou diferente para os meus filhos. Eu sou o que sou. E eles têm que ver Jesus em mim. A mãe é o que é. E os filhos têm que entender que Jesus está conduzindo eles para algo melhor, para um degrau maior nas vidas deles. Então, as famílias que temem o Senhor moldam o destino de uma geração. E assim eu quero começar, e eu quero falar de 3 grandes mulheres, para a gente poder entender que essa coluna preciosa, que nós precisamos ser intencional em cultivar, cuidar e zelar. Eu quero falar de 3 mães muito especiais que muito nos inspiram. Uma é minha mãe, né? Então é 4, né, mãe? A mãe está aqui vivendo. Mas a primeira mãe, que é a terceira que eu quero falar de trás para frente, se chama Joquebede. Você sabe a musiquinha, né? Não cante não, mas tem uma musiquinha aí. A mãe que desafiou um império por conta de seu filho. E essa é uma mãe que muito nos inspira. Êxodo 2, do 1 ao 10, está ali falando sobre esse assunto, sobre ela. Eu não vou ler para a gente poder ter tempo. E um primeiro ponto que eu quero deixar aqui sobre essa mulher, ela é uma mãe que teve coragem diante das ameaças. Ela é uma mãe que, diante de todas as ameaças, ela foi corajosa e confiou em Deus e lutou por seu filho. Em tempos de opressão, Joquebede protege o seu filho. E isso remete muito às mães de hoje, não mudou muito. Mães aqui que lutam com todas as suas forças como leoas pelos seus filhos. Alguns dizem que para a mãe, filho nunca erra. Para a mãe, o filho nunca está errado, né? Não é, irmãos. Para a mãe, o filho sempre tem mais uma chance. E essa mulher não se conformou com o decreto de um faraó. Porque quando você lê lá em Êxodo, lá vai falar que todos os meninos, todas as crianças, meninos que nasciam naquela época, eles eram jogados ao rio, eles eram assassinados. E ela não se dobrou a esse decreto. E famílias hoje também enfrentam decretos modernos, irmãos. Talvez não é pegando o seu filho para jogar num rio para morrer afogado, mas é querendo colocar na sua garganta uma ideologia que nós, como homens e mulheres de Deus, não aceitamos. Mas eles começam a falar que isso tem que chegar dentro da sua casa e fazer parte da sua família. E o que tem acontecido muitas vezes, nós temos abrido as nossas portas para tais ideologias. Pressões, desvalores. E eu escuto pessoas dizendo, não, mas ele está feliz, e isso é que importa. Não, irmãos, não é isso que importa. Essa mulher, ela lutou contra a opressão daquela época para fazer com que seu filho sabesse quem é o Deus que ele serve. Ideologias não podem entrar em nossas casas. Essas pressões da modernidade não faz parte do lado do povo de Deus.
Segunda coisa que essa mulher nos fala, uma mãe de sabedoria e de estratégia. Chega a ser engraçado a forma que ela fez. Ela planejou, arquitetou um esquema para poder beneficiar Moisés. Na realidade, para beneficiar ela própria. O mesmo rio da morte se tornou o caminho de salvação. O mesmo rio que assassinava crianças foi o rio que salvou o homem que ia comandar o povo de Deus no deserto. Famílias precisam, irmãos, de discernimento para navegar tempos difíceis. Mães precisam de discernimento para entender que mesmo em tempos difíceis, temos um Deus que ele sobressai sobre todas essas coisas. E ela planeja tudo, ela pega o menino, bota num cesto, arruma o cesto, passa piche no cesto para não entrar água. E algumas histórias bíblicas, alguns desenhos mostram o cesto navegando no rio, não é. Ela botou ele na beira da água, não botou nem na água. Fechou, lacrou bonitinho, botou pertinho da filha do faraó, sabendo que ali ela tomava banho. E quando aquela filha do faraó vê a caixinha e vê Moisés, fala, é um filho de um hebreu. Eu vou cuidar desse menino. Aí a menina dela já estava lá esperando. E falou, se a senhora quiser, eu tenho uma ama de leite ali. Ela pode cuidar desse menino para a senhora. A mulher falou, pois eu quero. Aí busca a mãe do menino. E ela ficou mais 5 anos cuidando de Moisés. Amamentando, cheirando, zelando e colocando princípios. Princípios de quem era o Deus que ele tinha que servir, quem era o Deus que ele tinha que entender, quem era o Deus que ele tinha que lembrar dos seus antepassados. É o ensino dos primeiros anos. Moisés, mesmo criado no Egito, nunca se esqueceu do Deus da sua mãe. E isso, irmãos, remete a cada um de nós, por mais que o seu filho possa estar no mundo. Se ele tem uma base cristã, um princípio de Deus, ele sabe que da onde e para onde ele precisa voltar. Ele vai voltar porque ele conhece o Deus que os seus pais servem. E aquele menino, ele foi criado para entender quem era o Deus da sua família. E quando ele foi viver naquele lugar de muitos deuses, ele sabia de um Deus que ele precisava voltar. A fé que é plantada cedo não se perde, irmão. De vez em quando você vê uma pessoa na rua, em outro lugar, com uma latinha de cerveja na mão, mas o jeitão de crente. Rapaz, mas tu tem um jeitão de crente? Ele, não, minha mãe é assembleana. Meu pai, eu era da igreja quando eu era criança. Mas você sabe que ali dentro, por mais que ele está no mundo, ali dentro tem uma semente plantada. E ela, uma hora ou outra, ela vai germinar. Mas nós, principalmente hoje, Dia das Mães, temos essa missão de plantar essa semente no coração dos nossos filhos. Para que no futuro, essa semente possa crescer, gerar uma árvore poderosa e dar muitos frutos. Família que protege e ensina, a fé forma libertadores, como Moisés. Aquela mulher transformou um menino em um grande e poderoso homem de Deus. Você, mãe que me escuta, você tem a alegria de poder viver essas mesmas coisas. Fazer com que seu filho seja um instrumento de Deus para o futuro. Segunda mulher que eu quero falar hoje, antes de nós entrarmos na mensagem, se chama Ana. Ana, por muito tempo, me encabulou. Uma mulher que lutou para ter um filho, quando teve, entregou ao Senhor. Lutou para ter a coisa que ela mais queria na vida. A mãe que consagrou o seu filho ao Senhor.
E depois que ela recebe o seu maior presente, a sua maior alegria, a maior glória que ela poderia ter, que foi o ser gerada como estéril que ela era, ela fala: Senhor, é teu, não é meu. Enquanto eu amamentar, eu fico, mas após dele desmamar, eu entrego ele a ti, porque ele é do Senhor Jesus. Quantos de nós temos consagrado os nossos filhos a Jesus Cristo de Nazaré? Quantos de nós temos colocado a mão na cabeça dos nossos filhos e falando: Senhor, não é meu, é do Senhor. Faça conforme a sua vontade. Faça conforme aquilo que o Senhor deseja. 1 Samuel 1, do 9 ao 28, depois você anote para você ler. Ana nos ensina sobre a oração, irmãos, sobre a entrega e a visão espiritual. Ela nos ensina a sermos homens e mulheres de oração pelaquilo que você tem convicção que precisa e que quer. Pastor, mas eu orei já várias vezes, nunca aconteceu. Não desista daquilo que você acredita. E uma das coisas que a Ana nos traz é uma intercessão antes da concepção. Ela orava antes de ter. Tem pessoa que fala: Senhor, se o Senhor me der, eu faço. Ana fala: Senhor, eu vou orar até que o Senhor faça. Senhor, eu vou ficar de joelhos, eu vou me consagrar até o dia de chegar a minha bênção. Olha que diferente. Tem uns espertos que eu acho que Deus olha para ele e fala: menino, tu quer fazendo esse esperto em cima de mim? Senhor, se o Senhor me der, Senhor, não tem uma casa, eu estou atrás de uma casa. Se o Senhor me der minha casa, aí eu vou. Meu irmão, ore para que as coisas cheguem. Ore para que a bênção bata a sua porta. Ela nos ensina que antes da concepção havia intercessão, havia as orações. Ana orou antes mesmo de ter Samuel. Famílias que influenciam a história começam seu ministério de joelhos. Famílias que têm autoridade começou seu ministério de joelhos. Começou sua família de joelho, começou seu casamento, começou sua casa de joelhos. É de joelhos que nós conseguimos e vencemos. Para de querer pedir para depois fazer, faça para chegar. Outra coisa que Ana nos ensina, uma entrega total. Ela diz em 1 Samuel capítulo 1, 27, por este menino orava eu, e o Senhor atendeu. Ana foi chamada de bêbada. Ana foi desacreditada pelo próprio profeta Eli. O seu marido olhou para ela e falou: Ana, eu valho mais que 10 filhos. Para que tu quer filho, minha filha? Tem eu. Eu falo isso também para Elisa. Para quê? Tu tem eu, já te basta, né? Mas ela, independente das circunstâncias, independente da situação, independente do que as pessoas falavam, independente de tudo, ela continuava ali, orando, intercedendo pelaquilo que ela queria. Ela o levou ao templo. Irmãos, escute uma coisa: nós não criamos filho apenas para este mundo. Os criamos para o reino de Deus. Hoje nós consagramos uma criança a Jesus. Nós estamos dizendo aqui: Senhor, ela é consagrada ao Senhor, que se cumpra a sua vontade em sua vida. Ana, quando aquele menino nasceu, ela o levou ao templo e falou: eis aqui, Senhor, é seu. Eu não estou criando filho para mim, eu estou criando para o reino. E assim nós estamos formando uma próxima geração. Terceira coisa que Ana nos ensina: uma educação com propósito. Ana preparou Samuel para ser um quê? O quê, irmãos?
Agora, você está aqui comigo? Ana preparou Samuel para ser o quê? Um profeta. E o que mais? Um juiz. A formação no lar, irmãos, define o seu futuro. A formação no lar define um futuro espiritual. Eu falei no primeiro culto que eu todos os dias declarava, desde o meu filho caçula novinho, você vai ser doutor, Enzo. E algum brincava comigo, Enzo nem fala direito como é que ele vai ser doutor. Vai ser o melhor doutor de todos. E eu brincava, isso, o Enzo já está com 14 anos hoje. E eu falava sempre, e eu não falava que ele ia ser só um doutor. Eu falava para o meu sogro, eu falei, ei, ele vai ser o descobridor do câncer, vai ser o descobridor da AIDS, vai ser o Enzo como doutor. E esses dias ele numa fila com a pastora Fátima profetizando, lá na Chácara Vitória, ele lá todo envergonhado, papai, não vou nesse trem não, vá menino, você vai conseguir. E ele foi. A segunda vez que ele entra na fila para a pastora Fátima orar por ele. A primeira vez, a pastora Fátima disse, sua agonia vai acabar. Ele olhou para a mãe dele e falou, mamãe, será porque eu estou andando de bicicleta até a escola? Eu vou parar de andar de bicicleta? Eu vou de carro agora? Ele falou, não, menino. E a segunda, eu lá olhando, a pastora colocou a mão na cabeça dele e declarou, eu vejo você um médico, um doutor, um homem da saúde, um homem que vai curar outras pessoas. E eu falei, glória a Deus, é isso que eu profetizo todos os dias. E meu filho vai ser. Talvez nem ele acredite, mas eu acredito por nós dois. Isso é o que Ana está nos mostrando. Não importa o que os outros dizem, meu filho será um profeta, meu filho será um juiz, meu filho será um doutor, meu filho será um médico, meu filho será um grande homem de Deus, um pastor, um evangelista. Não importa o que os outros dizem, meu filho será aquilo que Deus já declarou nos céus para ele. E ninguém tira isso dele. E é isso que Ana nos ensina. E é no lar, irmãos, que você planta essa semente. É no lar que ele vem convicto quem ele é. Porque a família que consagra o seu filho ao Senhor prepara líderes espirituais, não apenas profissionais de sucesso. Meu filho é um profissional de sucesso, mas não conhece Jesus. Para nós não é absolutamente nada. Eu preciso que meu filho seja um profissional de sucesso e um grande homem de Deus. E é no lar que isso acontece. É do lado da mãe. É perto dos seus que isso acontece. Aleluia. Já que a gente estou na introdução, já que a gente entra aqui na palavra. E a primeira e mais importante mulher da Bíblia se chama Maria, a mãe de Jesus. A mãe que disse sim ao propósito de Deus. A mãe do Salvador. Está lá em Lucas, em João, em Atos. Ações dessa grande mulher, Santa Maria. Maria não apenas gerou o Salvador, ela foi discípula do próprio Deus encarnado. Imagine a mãe ser discípula de um poderoso rei, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Imagine uma mãe sabendo quem o filho é e ela colocando ele para aprender a andar, sabendo ela que ele pode estalar os dedos e fazer o que ele quiser. Mas ela fez o seu papel de mãe. Ela educou como uma mãe, ela fez como uma mãe. Tudo que uma mãe precisava fazer para um filho crescer saudável, ela o fez. Mesmo sabendo que a qualquer momento ele não precisaria. Sua história nos ensina 3 verdades para todas as famílias. Primeira, uma submissão à vontade divina. Submissa a Deus, independente de qualquer coisa. Independente se ia morrer, se ia ser apedrejada, se ia ser difamada. Submissa. Eis aqui a serva do Senhor, disse ela. Lucas capítulo 1, versículo 38. Famílias fortes, irmãos, são formadas quando os membros se rendem ao plano de Deus. Mesmo quando não entendem tudo.
Eu não entendo, mas eu vou fazer. Aquela mulher não tinha 17 anos, irmão, e recebeu a maior missão de todas. E ela disse o quê? Eis aqui, Senhor, a sua serva. Segunda coisa que ela nos ensina, uma presença constante. Maria esteve no nascimento, Maria esteve na cruz, Maria esteve no Pentecostes. A presença fiel da mãe e da família marca o coração dos filhos. Você está entendendo o que eu estou falando para você, mãe? A presença sua na criação, no dia a dia dos seus filhos, marca o coração de cada um deles. De vez em quando eu vejo um vídeo de uma criança num teatro e antes dela apresentar, ela fica caçando. E ela com raiva, caçando triste. Vamos ver se lá no fundo ela vê a mãe dela. Ah, minha amiga, ela fala: minha mãe, meu pai está aí. A sua presença marca o coração dos nossos filhos. Muitos de nós temos vivido numa igreja, num povo de homens e mulheres com espírito de rejeição, porque não teve a presença dos seus pais constante. Maria, ela nos mostra que mesmo sendo mãe do Todo-Poderoso, ela precisava estar presente todos os dias aonde ele estivesse. Eu preciso servir o meu Senhor todos os dias. Eu preciso estar ao lado do meu filho todos os dias. Terceira coisa que ela nos ensina, uma reflexão espiritual. Guardava todas as coisas no coração. Famílias precisam meditar, irmãos, orar. Discernir o agir de Deus no dia a dia. Ela precisa entender que existe um processo. Aquela mulher passou por tudo, mas ela guardava tudo em seu coração. Ela precisa entender do processo de Deus nas nossas vidas. Família, queridos, que influencia não são as perfeitas, muito pelo contrário, mas as que caminham com Deus em meio à imperfeição. Você entende isso? Nós não estamos atrás de perfeição aqui. As famílias que influenciam não são as perfeitas, mas as que caminham com Deus em meio à sua fraqueza, à sua imperfeição, às suas falhas. Mesmo falhando, eu sigo firme na presença de Deus. Mesmo fraco em muitas áreas, mas eu não desisto do Deus que eu sirvo. Quarta coisa, eu quero falar. A família no centro do plano de Deus. Não há mães fortes sem famílias estruturadas. Não há mães fortes sem uma família forte, sem uma família pronta. O projeto de Deus para a humanidade passa pela família. Primeiro ponto que eu quero falar sobre esse assunto, a família é aliança no contrato, não um contrato. Muitos homens casam e falam: agora eu tenho um objeto, eu tenho uma mulher. Ela agora vai me servir. Família é uma aliança, não é um contrato. Casamento não é sociedade comercial, é um pacto de amor, escuta e de entrega. Isso é família. De olhar e saber. De um olhar para o outro e saber a necessidade um do outro. De um entender que precisa do outro. Eu preciso da minha esposa e ela precisa de mim. Eu sirvo a minha esposa e a minha esposa me serve. Família.
Segundo ponto, é uma liderança equilibrada. Efésios 5, o marido, ele lidera como Cristo. A esposa coopera com a igreja. Irmãos, escute. Isso não é opressão. Isso é harmonia. Isso é a harmonia da família de Jesus. Isso é a harmonia do povo de Deus que entende o que é ser família. Um outro ponto, o amor que sustenta. 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente e tudo suporta. Tudo suporta. O amor ágape, irmãos, é o cimento da casa. Precisa suportar todas as coisas. Família é o lugar onde Deus começa a sua obra. É lá, na sua casa, na sua família. Nessa estrutura tão poderosa que se chama família. Eu estou aqui hoje porque eu tive uma mãe e um pai que lutou por mim estar aqui. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tive família. Minha mãe, se eu saía para a rua, ela ficava na área esperando eu chegar. À noite. No escuro. E eu me assustava. Oi, mãe, você está aqui? Ela, esqueci a hora de você chegar. O zelo e o cuidado. Isso vai moldando quem você precisa ser quando crescer. A proteção de quem acredita que tem um chamado e um propósito de Deus. Família é o lugar onde Deus começa a sua obra. E eu preciso ter convicção disso. Você tem uma missão de fazer com que sua casa, sua família, seja o lugar que Deus começa a sua obra. Amém? E para chegar à conclusão, uma família que influencia a história, irmãos. Queridas mães e queridos pais aqui presentes, cada oração, cada ensino, cada abraço cheio de fé é uma semente eterna. É uma semente do coração dos nossos filhos. Seja como Maria e diga sim ao chamado de Deus. Seja como Ana e consagre os seus filhos ao Senhor. Não consagre quando ele nasça, não. Consagre todos os dias. Ore pelos seus filhos todos os dias. Declare sobre os seus filhos todos os dias. Faça eles ouvir o que você está declarando na vida deles todos os dias. Seja como Joquebede, projete a fé no meio das crises. Ei, ele está passando por isso hoje, mas eu creio em Jesus que ele se levantará. O pastor Nato conta a história de um homem, eu não sei quem é. Eu sou ruim de história, diz que tinha uma pessoa atendendo pessoas importantes, e o filho dele entra drogado na sala. O filho dele, quando vê as pessoas importantes, fecha a porta e corre. Esse homem, esse pastor, corre lá, abre a porta, pega o filho, todo fedendo, sujo, voltou, levou para dentro da sala, olhou para aqueles homens importantes, falou, esse aqui é o meu filho. Hoje ele está assim, mas eu quero dizer para vocês que isso é um tempo, porque eu tenho profetizado na vida dele, e ele será um grande homem de Deus. Pode voltar, meu filho, volta para lá. Não tenha vergonha dos seus filhos. Profetize sobre a vida dele. Ah, pastor, meu filho é um drogado. Ah, pastor, meu filho é um alcoólatra. Ah, pastor, meu filho me humilha. Meu filho Ore pelo seu filho. Ele é seu. Deus confiou ele a você. E lute por isso. Aquela mulher em meio às crises, ela lutou com fé. E projetou o seu filho para ser um grande homem. Assim somos nós. E como família, nossas orações é que permanecemos juntos em amor, em oração e em aliança. Sejamos famílias nesse tempo.
no nome poderoso de Jesus.